Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais Sejam um bem-vindos, galera. Simplicidade Cristã React. E hoje aí vamos reagir ao pastor Paulo Júnior, lá no podcast do Inteligência Limitada, falando sobre a falsa conversão e a falta de Cristo no cotidiano. E aí, você conhece pessoas que falam que são cristãs, mas na prática demonstram diferente? Vamos ver um pouco disso hoje aí, não é isso, Felipe? É isso aí, não vamos nem falar aqui que isso aqui é uma coisa que a gente vê quase todos os dias, Verdade. infelizmente, né? Mas vamos ver junto com o pastor Paulo Júnior como ele vai responder as perguntas, né, do entrevistador lá no Inteligência Limitada. Vamos junto com a gente reagir esse vídeo aqui para a glória de Isso Deus. aí. Vamos aprender juntos. Vamos lá. Vamos lá. E sobre a Trindade de Deus, então, que a gente falou logo, que a gente estava falando no começo do podcast, né? Que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. O Espírito Santo é a parte mais complicada de se entender, né? Vamos lá. Quando Jesus ele ressuscita, ele deixa o Espírito Santo, ou o Espírito Santo já existia? Qual é a ordem das coisas? Vamos lá. É que Deus, quando cria tudo, Sim, ele é só sim. o Deus Pai. Sim. Vamos lá. Isso não é questão fácil de se explicar, porque se eu conseguisse explicar Deus plenamente como ele não seria Deus. E eu deveria substituir, no mínimo, estar no lugar dele. Então é muito difícil. Ele é um em essência, três em caráter. É mais ou menos assim que se define Deus. Nós temos a figura do Pai com mais proeminência no Antigo Testamento. Temos ali as teofanias, as aparições de Deus. Ele quem vinha andar com o homem no Éden. Ele que desceu para falar com Moisés na sarça. Ele que apareceu a Abraão, a Davi. Ele que falou com Elias. Então nós temos a figura mais proeminente. Nos evangelhos nós temos o Filho encarnado, vivo, a pessoa do Filho, que veio fazendo milagres, né? Expressar a glória do Pai e morrer como sacrifício. Nessa hora ele promete que então vai entrar em cena a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E ele, quando vir, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então tá, e Jesus morre e diz para eles ficarem no cenáculo. Agora nós já chegamos em Atos. Atos dos Apóstolos poderiam ser substituídos por Atos do Espírito Santo. Quem é que vem? O Espírito Santo. Agora é a hora dele atuar com a igreja. Mas se entender melhor a função do Espírito Santo, vamos entender a história da redenção. A redenção é a salvação. O Pai cria o plano da salvação da eternidade. O Filho executa o plano ao vir morrer na cruz. E qual a função do Espírito Santo? O Espírito Santo aplica o plano em nós. Faz o plano chegar em nós. Por isso que ele habita em nós. Então essa é a função. Então veja como a Trindade trabalha. O Pai criou, elaborou com seu grande amor. O Filho executa, descendo, morrendo na cruz. E o Espírito Santo aplica essa obra, esse plano, fazendo os homens serem salvos. E é importante a gente falar, né, Rogério, a complexidade que é tratar Verdade. sobre a explicação da Trindade. Você vê que existem muitos assuntos que são tratados na internet e às vezes não com uma profundidade, porque não é porque a pessoa que trata não tem conhecimento, é porque de fato é complexo esse assunto. Sim. Né? A gente sabe que na história da igreja tivemos aí concílios para tratar só desse assunto, tamanha complexidade que é. Né? E ali o Vilela ali deixa claro, né, que é difícil de entender, e de fato, até para a gente que busca todos os dias no Senhor, pela sua misericórdia, aprender da sua palavra, não é tão fácil dominar esse assunto, né? Sim. Já pautando o que ele está falando ali sobre essa divisão do trabalho da Trindade, ele está falando isso por meio de um texto de Efésios capítulo 1, e que a partir do verso de número 3, vai falar assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante dele. Então aqui já começou a mostrar que o apóstolo Paulo, ele fala para aquela igreja que tinha uma divisão. Eu sou judeu, eu sou grego. Não. Todos vocês agora, em Cristo Jesus, são um só povo. Por quê? Porque antes da fundação do mundo, o Pai escolheu vocês. Então, olha já o trabalho do Pai antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas, definindo, né, quem seria povo. Então, aqui já está mostrando soberania de Deus, a eleição de Deus na vida da igreja. Então, o pastor Paulo Júnior fala isso. Só para seguir, ele fala o seguinte: em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos,
Por meio de quem? Jesus. Por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Então agora Jesus Cristo é aquele que vai fazer com que nós sejamos filhos deles, adotados por meio da obra de Cristo Jesus. Então agora o trabalho do Filho. E aí ele segue, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua prosperidade em louvor da sua glória. Então quer dizer, a obra da Trindade realizada, né? Quem selou, né, a vida daqueles qual foram escolhidos antes da fundação do mundo e foram adotados pela obra de Cristo Jesus foi o Espírito Santo de Deus. Então, o pastor Paulo Júnior não está criando essa divisão da cabeça dele. Sim. Então, isso é muito importante, porque tem muitas discussões e às vezes críticas, até teve, né, nesse podcast, como se o pastor Paulo Júnior, de repente, estivesse ali criando um evangelho, né, na forma que ele tem de pregar, na forma eloquente, mas, na verdade, ele falou muito, resumindo isso em textos que estão aqui nas Escrituras. Sim. É interessante, né, Felipe, essa questão também que ele mostra, como cada pessoa da Trindade tem a sua atribuição e o seu papel no momento da revelação, né, na história da redenção. O Pai teve uma proeminência, digamos assim, no Antigo Testamento, o Filho no Novo Testamento, e a partir do Filho, quando Jesus sobe, né, o Espírito Santo, que é o que permanece, né, tendo essa proeminência até hoje. Então, os três tiveram papéis na história da redenção. Né? E como ele fala, é interessante que eles são um em essência, mas são três pessoas. Né? Então, cada um tem um papel distinto. Né? É interessante que alguns até falam assim, então são três deuses. Não, é um Deus em essência, mas que se dividem, né, digamos assim, em três pessoas. Né? E que tem atribuições ali que a gente vê muitas vezes, cada um tem um papel, né? E todos ali trabalham, né, de forma unida. Mas é o que tu falou, né, Felipe? Entender plenamente como que isso dá, a gente só vai entender na eternidade. É verdade. Vamos voltar aqui para nosso react. Porque quando Jesus disse, quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, salvará o homem, transformará o homem, regenerar o homem. Mas o Espírito Santo age na gente como? O Espírito Santo, ele age na gente, temos que entender o termo. É um espírito, não é corpo. A obra da salvação é sobrenatural. Então o Espírito, ele age nos transformando, ele age revelando Cristo a nós, ele age dando entendimento ao Evangelho. Quando você ouve a pregação, quem é que faz você entender ela e ser salvo? O Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia, para muitos é um livro tudo embaralhado. Quem é que faz aquilo ter sentido? Você, meu Deus, ele morreu por mim. O Espírito Santo. Então o papel dele é de iluminar, o papel dele é de abrir olhos, o papel dele é de abrir corações. Quer ver uma coisa que ninguém entende, Vilela? A maioria, dentro desse assunto aí nós podemos falar da verdadeira e da falsa conversão. O que é conversão? O que nós temos hoje, por que nós temos igrejas com tanto mau testemunho? Eu sou pastor e o meu trabalho, eu vivo em viagens, em conferências, escrevendo livro, tal, quase não tem tempo para uma rotina comum de ir no mercado, fazer essas coisas. De vez em quando eu vou em alguns lugares, eu lembro quando fui trocar meu carro. A minha cidade é uma cidade de muitas garagens, estacionamentos, onde você compra carros usados, novos e usados. E a maioria dos que eu estava indo, os funcionários, os vendedores eram evangélicos. Mas ali, palavrões, e assina aqui, faz assim, o testemunho deles, horroroso. Faz uma maracutaia aqui, faz isso aqui. A gente arruma, dá um jeitinho pro senhor. O que o senhor faz? Sou pastor. Desculpa, pastor, eu também sou crente. Eu percebi. Fica todo sem graça, né? Ou seja, a quantidade de pessoas que carregam o título de cristãos, mas vive uma vida toda torta, enrolada. O que é isso? É uma falsa conversão. O que é conversão, Vilela? Algumas pessoas dizem, eu me converti. Tá, como você sabe que você se converteu, você é salvo? Eu me batizei. Aonde? Me batizei nas águas. Isso não é evidência que você é salvo. Tá. Como você sabe que você é salvo? Eu tenho dons do Espírito, eu profetizo, eu falei línguas. Isso não é evidência que alguém é salvo. Não? Não. Eu sou cristão, me converti. Tá, mas como você sabe? Eu faço parte de uma igreja, tomo a ceia. Tá, mas isso não quer dizer nada. Tá, qual é a verdadeira evidência da conversão? Regeneração. Vilela, a salvação não é obra simples. Vamos lá. Deus criou o mundo, o universo. Vou pegar isso aqui para ilustrar, vai ficar bom. Em 6 dias. Vilela, o universo tem 94 bilhões de anos-luz de diâmetro. Se você pegar uma nave espacial de uma ponta do universo na velocidade da luz, ela demorará 94 bilhões de anos.
para chegar até outra ponta. O oceano, sabe quanto? Explicar melhor a questão da conversão, né? Eu só queria ler um texto aqui, que me veio aqui à mente, que é Mateus 7:22, que diz assim, Mateus 7:21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam mal. É interessante que ele fala, né, que muitos se baseiam para dizer se alguém se converteu ou não por, digamos assim, sinais, né, por profecia, por línguas. E aqui em Mateus 7 a gente vai ver que isso não é evidência de salvação, porque pessoas aqui profetizaram, expulsaram demônio, fizeram milagres e diante de Cristo no juízo não serão recebidos. Na verdade, receberão de Deus, né, a palavra afastem-se de mim, porque na verdade nunca se converteram. Então é interessante isso que ele fala, né? A gente não deve se basear em sinais, mas será que de fato a vida dela foi transformada, foi mudada? Verdade. Então, eu posso ver alguém curando outra pessoa. A gente vê que o anticristo fará isso, né? O falso profeta e tudo mais, como a gente vê em Apocalipse. A gente pode ver pessoas operando milagres e ainda assim essas pessoas não serem salvas. Isso não é evidência de salvação, mas sim, como ele está dizendo e vai explicar melhor agora, um novo nascimento, uma mudança completamente que a gente vê que quando Deus opera, a pessoa muda de fato a forma como ela vive, né? Vamos continuar então. Quantos litros de água tem o oceano, Vilela? Não. A maioria pensa em milhão, vamos lá. 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão, 1 sextilhão, 1 quintilhão, 1 septilhão, 1 octilhão de litros de água, aproximadamente. Posso errar um pouquinho para cima ou para baixo. De água, pra você ter uma ideia. Só o Vilela, sabe quantas células você tem no seu corpo? 60 trilhões de células com uma fita DNA de 1,70 m em cada célula. Aí dentro de você. Só uma gema de ovo é mais complexa que a cidade de Nova York. Só uma folha de árvore é mais complexa que a cidade de Paris. Só o código genético de uma ameba você preenche 1000 vezes a enciclopédia britânica, que dá mais ou menos 4 bilhões de palavras. Agora eu pergunto, quanto poder você acha que Deus não usou para criar tudo isso? Do nada. Os teólogos chamam do ex nihilo. Do nada, Deus traz tudo isso. Imagina quanto poder. Vou te fazer um teste. Eu te dou 10 segundos para, sem nada, fazer aparecer essa toalha na tua mão. Sem nada, você tem que criar essa toalha. 10 segundos. Não vai furtar ela. Não. Ok? Você parou para pensar? Quanto poder Deus não emprega? Pois para salvar um homem, o poder que ele emprega é maior do que o poder que ele usou para criar o universo inteiro, Vilela. Por quê? Para criar o universo, ele cria do nada, cria o universo. Para salvar, não é do nada. É a partir de uma massa caída, corrompida em Adão, que ele tem que recriar e fazê-la à imagem de Cristo. Então, um homem só é salvo pelo poder sobrenatural de Deus. Aí eu pergunto àqueles que me ouvem, esse poder te alcançou? Esse poder, a piscina do batismo não dá. A ceia não dá. Estar sentado num banco não dá. Resumindo, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Conversão, Vilela, é semelhante a uma lagarta rastejante, cilíndrica, mucosa, asquerosa. Ela entra no casulo, ela sai de lá uma lagarta violeta, uma lagarta com anteninha, ela sai melhoradinha. Ela sai outro animal, completamente diferente. Uma borboleta colorida, que voa com antenas. Isso é salvação, conversão. Não é uma melhorada, não é vestir uma roupinha da religião. Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. É como se uma jamanta me atravessasse e me desfigurasse e eu me tornasse um outro ser. E isso é conversão. As pessoas estão se declarando salvas e não passam por essa transformação. Por isso que elas continuam dando surra nas esposas, roubando, adulterando, fazendo trambicagem e dizendo, sou cristão. Mas elas não nasceram de novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Elas foram atingidas pelo poder de Deus. Que poder é esse? O poder do Espírito Santo, que regenera. Ele não falou isso para Nicodemos? Verdade, te digo, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Ah, mas como pode ser isso, eu sendo velho?
Vou voltar para a barriga da minha mãe? Não, quem não nascer da água do Espírito, quem não for regenerado, não pode entrar no reino dos céus. O que Jesus estava falando, Nicodemos? Essa obra. Isso que ele tá falando é interessante, porque não é só um melhorar, né, Felipe? Assim, um pouquinho. A conversão não é alguém dar uma leve melhoradinha. É uma mudança completa. Que ele tá falando. Uma lagarta se transformar numa borboleta. É uma transformação, a pessoa se torna outra pessoa. É uma, como ele falou, uma nova criatura. Aí ele citou, né, sem citar, assim, explicitamente, 2 Coríntios 5, a partir do verso 15, que fala assim, ó. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Aí no 17 ele vai dizer, e assim, alguém que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Ou seja, é uma outra criatura, é uma outra coisa. Não é uma leve mudança, né, Felipe? Não é melhorar um pouquinho. A nova criatura mudou completamente, é um novo nascimento. Interessante que ele fala isso ali de Nicodemos, ou seja, é como se você tivesse de fato nascido de novo. Por isso esse termo, nascido de novo. É regenerado, transformado completamente, né? E esse todos aí é aquele todos pelo qual o Pai o deu antes da fundação do mundo, como Paulo também fala lá em Efésios capítulo 1, que ele mesmo predestinou antes da fundação do mundo. Então, são todos esses que Cristo morreu, né? Mas todos esses estão espalhados por toda a terra. Agora é interessante que você falou que não é uma melhora, mas a gente acaba vendo que hoje as pessoas querem viver para Cristo melhorando, não mudando. Por isso que há tanta vergonha. No cotidiano a gente vê mais falácia do que vida. E, Rogério, isso é uma coisa interessante. Eu, há muitos anos atrás, eu vivia assim. Eu vivia achando que simplesmente a melhora das minhas ações perdoaria os meus pecados hoje, e amanhã eu tinha que melhorar mais e mais e mais e mais, e quanto mais eu melhorava, mais eu achava que os meus pecados estavam sendo ainda perdoados e, consequentemente, eu estava sendo elevado por Deus a uma posição de mais servo, de mais crente, porque eu estava melhorando dia após dia, estava buscando mais a palavra, estava lendo mais, não estava fazendo coisas erradas, mas estava fazendo coisas que agradavam a Bíblia, orando todos os dias. Mas no dia que eu não orava, o dia que eu não buscava, o dia que eu não falava com o Senhor pelas suas escrituras, ouvindo a sua voz ou falando em oração, eu me via que toda aquela conversão que eu achava tinha mudado, tinha perdido. Mas quando a gente começa a estudar a palavra de Deus a fundo, a gente vai entender o que de fato João Batista estava indagando os fariseus lá no texto de Mateus capítulo 3, no verso de número 8, quando João Batista, naquela pregação dele, chamando, preparando o caminho para Jesus, e ele fala para aqueles homens que estavam ali, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir, né? Produzam frutos dignos de arrependimento, né? Então, a vida deles ali diante da pregação de João era uma vida de aparência, era uma vida de que, quem é esse aí para falar? Eu sou salvo. Mas na verdade João, pelo Espírito de Deus, estava identificando que eles só eram homens de aparência cristã, mas não eram cristãos. Verdade. E o próprio João, lá no capítulo 1 do seu evangelho, no verso de número 34, quando ele fala sobre a questão do Cordeiro de Deus, que ele viu o Cordeiro de Deus, que ele não queria batizar Jesus, porque eis aí o homem, Jesus falou para ele que ele tinha que batizar para que se cumprisse. Lá no verso 34 ele fala, pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. A pergunta é, um verdadeiro convertido, ele dá testemunho de quem? De si mesmo ou do Filho de Deus? É aí que a gente começa a ver o verdadeiro cristão. É aí que eu comecei a questionar até as minhas atitudes há muitos anos atrás, imaginando que eu dava testemunho de mim mesmo, das minhas ações religiosas e carnais, achando que aquilo contribuía para a salvação, mas não dava testemunho do Filho de Deus. É isso que o Paulo Júnior está falando, o pastor Paulo Júnior, que as pessoas no cotidiano, elas vivem, né, como ele falou ali, o camarada lá vendendo carro e oferecendo, né, tretinhas, coisas erradas, e ele não era aparentemente um cristão, mas a pergunta dele é, mas como? Se está me oferecendo atitudes ou ações que vão desabonar a palavra de Deus. Sim. É por aí que a gente precisa ver como analisar o verdadeiro convertido. O verdadeiro convertido, ele dá testemunho do Filho de Deus. Vamos nessa aí, vamos continuar. O homem não dá. Buda, Maomé, Confúcio, Macedo, seja lá quem for, pastor, apóstolo, bispo, religião, não dá. É só o Espírito Santo transformando o homem, fazendo ele uma nova criatura. Então, é por isso que nós temos tanta
haja tantos pecados e tantos escândalos. Agora, como esse poder chega no pecador? Boa pergunta. Pastor Paulo, por que então esse poder não está presente em muitas igrejas? Ou na vida desses cristãos a ponto de transformá-lo? Porque esse poder é oriundo do quê? Da mensagem do evangelho. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder, grego, dunamis, da onde vem a palavra dinamite. É uma explosão, não é uma retórica, não é uma palestra. A mensagem do evangelho é poderosa, ela vem acompanhada de poder. Então o indivíduo, pecador, quando ouve esse poder que eu disse, maior da criação do universo, alcança aquela pessoa. E essa metanoia, essa metamorfose da lagarta e borboleta, alcança ela. Pergunta, na maioria dos púlpitos brasileiros, é o evangelho que é pregado? Não. Se não é o evangelho que não é pregado, esse poder não vai acompanhar uma mensagem que não seja do evangelho. Se esse poder não acompanhar, não vai haver conversões verdadeiras. Por isso, o meu apelo aqui, nesse podcast, temos que redescobrir o evangelho. É a única mensagem, a única esperança para esse mundo. Eu estou aqui, eu orei para vir aqui, falei, Senhor, o Senhor está me dando uma oportunidade de falar livremente do seu evangelho, e muito obrigado pelo espaço democrático, pela a liberdade que você dá a todos. Não é à toa que o seu podcast tem sido muito bem conceituado. Muito obrigado. E eu falei, Senhor, se eu tiver uma esperança, uma oportunidade só, que mensagem eu falaria? O Evangelho. O Evangelho. Porque, na minha visão, Vilela, os homens estão perdidos. Romanos 3, todos pecaram. Quem fica fora do tudo? Nada está fora do tudo, tudo está tudo. Todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão. Fora do alcance de Deus estão. Se todos pecaram, qual a consequência? Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Então todos devem morrer. Mas eu tenho a vacina. Eu tenho a vacina nas minhas mãos. Qual é a vacina? O evangelho. Que homem seria eu? Vamos voltar para a pandemia. Vou usar esse termo não, mas vamos voltar para uma epidemia. Está matando todos na sociedade. 1, 2, 3, 1.500. A vacina chega até as suas mãos. Você tem ela não só para você, mas tem mais aí 3.000 recipientes. Que espécie de homem você seria se guardasse para você os 3.000 recipientes e continuasse assistindo cada um morrer a cada dia? Você seria um monstro, um troglodita. Se eu acredito que os homens estão morrendo, e não de um vírus, mas do pecado, e eu tenho o antídoto em minhas mãos, e eu omito, que espécie de homem eu seria? Então, se eu acredito com todo o meu ser que essa é a realidade do mundo, pecado, maldição, e que a única solução é o evangelho, então eu pregarei o evangelho, eu anunciarei o evangelho. Cristo morreu por vocês, pecadores. Venham até ele, se arrependam, creiam, ele está lá. E o que ele diz? Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para suas almas, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Então essa é a grande mensagem. Profundo esse texto aí que o pastor Paulo Júnior citou, em relação, que só o poder de Deus, E aí eu queria compartilhar rapidinho, porque isso vai de encontro ao que falamos sobre o testemunho que reflete o Filho de Deus. E só podemos refletir o Filho de Deus se recebemos um poder do alto, não para movimento, não para dançar, para pular, para rodar, para rodopiar, mas é um poder para demonstração da ação desse poder na vida prática. Como o apóstolo Paulo diz que se esse poder vem do alto e muda, que é o evangelho do Namis, a explosão, gera uma ação. Qual a ação? Eu era um cara que antes desse poder eu roubava, mas agora depois de Dunamis eu não roubo mais. Ação do poder de Deus que me gera, por meio dessa mudança do meu interior, gera um outro poder, um poder acionário, vamos dizer assim, não sei se eu estou aqui usando um termo novo, mas um poder que gera uma ação que antes que desse poder eu roubava, agora eu tenho uma manifestação que gera um poder na minha vida para não roubar mais. Por quê? Porque essa é a mudança do Espírito Santo de Deus na vida daquele que recebe o evangelho. E aí, só para você entender no termo aqui do grego, quando ele usa essa palavra dunamis, que fala poder, força, habilidade, poder inerente, poder que resiste numa coisa pela virtude de sua natureza. Olha de quem está falando. De onde vem esse poder que pode mudar uma natureza? Só de algo que é muito mais poderoso do que essa natureza caída do homem, que é o poder
poder de Deus, que tem esse significado, que é um poder que vem do alto, é uma explosão. Essa explosão está ligada a algo que vem de dentro para fora e que é imputado em nós. Então, não há poder de Deus gerado por nós, Sim. há poder de Deus imputado em nós. E aí, Rogério, esse mesmo poder que é dunamis, ele gera um outro poder, que é kratos, no grego aqui também. Uma outra palavra que também está dentro desse significado do texto de Romanos capítulo 1, quando o pastor Paulo Júnior fala ali. Ele fala aqui, ó, força, vigor, poder com força, grande poder, uma ação poderosa ou uma ação poderosa de uma obra de poder. Então, quer dizer, esse kratos é uma ação poderosa que é manifestada dentro de nós, que te impulsiona a falar, não vou roubar mais. Antes, aquele que roubava, não roube mais, eu não vou roubar mais. Então, hoje eu posso não roubar mais, pelo poder de Deus realizado na minha vida. Então, é essa ação de quem roubava não rouba mais, quem mentia não minta mais, esse é o testemunho do Filho de Deus, que a igreja, que o verdadeiro convertido precisa dar. Que é algo que vem do próprio Deus, né, filho? Não é da Gerado própria em nós. pessoa, né? Como ele falou, se exige tanto poder para a conversão, mais do que a criação, nenhum ser humano é capaz de fazer isso, né? Tô aqui Filipenses 2:13, né? Vai dizer que é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar. Que a gente não tem poder para isso, por isso a gente precisa de Deus atuando na nossa vida, né, Felipe? Quando a gente entende isso, a gente entende a verdadeira conversão. Não é o homem tentando se salvar, não é o homem tentando fazer alguma coisa para alcançar a salvação, mas é o próprio Deus vindo e salvando o homem que não tinha capacidade nenhuma de fazer isso, né? E o Então, que você falou aí? Que a nova criatura é. Nova Então, criatura. quer dizer, entramos num casulo, como ele falou, e saímos transformados em um outro ser humano, né? E isso não quer dizer que sermos transformados pelo poder do evangelho, não vamos ter o mesmo nome, né? Sim. Vamos mudar um nome, vamos e nem que lembrar. vamos ser perfeitos, né? Exatamente, vamos ser transformados na nossa alma, no nosso espírito, recebendo o Espírito de Deus e saindo de nós o espírito da ira, né? Que é desse mundo, que é o das trevas. Então, essa transformação, ela vai gerar um testemunho real desse poder. Aí é que a gente precisa analisar. Será que cada um de nós estamos verdadeiramente vivendo a obra dessa terceira pessoa da Trindade, né, em nossas vidas, a obra do Espírito? Então, isso é uma reflexão que a gente precisa fazer. Sim. Assim, a gente não vai ser perfeito, né, Felipe? Mas não tem como uma pessoa olhar um crente e um não crente e não ver diferença. Se eu olho uma pessoa que se diz cristão e um ímpio e não tô vendo diferença na vida, alguma coisa tá errada. Ele não vai ser perfeito, mas vai ter muita diferença daqueles que não são. Ele não vive pecando, mas o pecado se torna um acidente, mas ele também não vive como se o pecado fosse normal. E a pergunta é, Rogério, por que a gente está discutindo por tantas coisas fúteis? Por que os cristãos estão perdendo tempo se discutir em coisas que eles já deveriam saber que é pecado e a gente está tentando equalizar uma forma de não magoar as pessoas? Não, isso pode ser de repente que dê para ser uma coisa de Deus. Não é de Deus, não vai realmente bater com o testemunho do Espírito que habita em nós. Se é de Deus, as pessoas vão testificar que em nós habita o Espírito de Deus e que esse Espírito que habita em nós também habita neles e vai testificar que o nosso testemunho vem oriundo da palavra de Deus. Então, a conversão, ela é direta, não há meio termo. Então, acho que quando a gente começa a ver pessoas querendo discutir coisas que, de fato, um convertido entende que é radical não viver, não cometer essas coisas, não se envolver com isso, e quando a gente vê cristãos querendo negociar essas coisas, que para o mundo é normal e que para a igreja já está se tornando normal, aí você precisa questionar se de fato essa pessoa é realmente convertida. Não tem jeito, porque senão a gente acaba tentando dar a mão para os bodes quando nós, em Cristo Jesus, pela sua graça, nos tornamos ovelha. E aí, bode e ovelha não pode andar junto, né? Não é pastoreado pelo mesmo pastor. Se você é bode, você tem que se transformar em ovelha e só o poder de Deus, só o próprio pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pode nos transformar em ovelhas dele, para o rebanho dele, para o louvor da glória dele. É isso aí. É isso aí. Galera, então, ó, esse foi o nosso react aqui do nosso vídeo de hoje do pastor Paulo Júnior. A pergunta é, e aí, você é verdadeiramente convertido? Gostou desse vídeo, Rogério? O que a gente tem que fazer? Então, se inscreve aí no canal e nos ajude a alcançar 1000 inscritos em breve, se Deus quiser. Voltamos aí no nosso próximo episódio aqui no Simplicidade Cristã React. Forte abraço para vocês. Valeu! E até o próximo vídeo.